toca em mim, Senhor. Efatá, abre os meus sentidos. Sim, Jesus, eu quero ouvir tua voz. Minha língua se desdobrará. Vem me amar, pode entrar. O meu coração é Bom dia, meus irmãos que estão aqui no CEF Emaús. Bom dia você também, meu irmão de comunidade que está conectado no nosso canal. E talvez você que não seja membro da nossa comunidade, mas que foi convidado, acessou esse link, ou talvez ainda acessará, né? Hoje, dia 28 de fevereiro de 2022, mas talvez você vai ter acesso a esse momento em um outro dia, mas Deus com certeza também realizará a sua obra, porque o Senhor é o mesmo hoje, ontem e amanhã. Então, seja bem-vindo, você que está aí de casa e você que está aqui também no nosso CEF Emaús. Bom, segundo dia de retiro de carnaval. Ontem a gente participou através do carnaval que aconteceu lá em Registro e também na nossa missão da região dos Lagos. E ontem o dia todo foi dedicado ao Senhor enquanto Deus Pai, né? Esse Deus que exerce sobre nós uma paternidade. E ontem a gente mergulhou nesse amor de Deus, né? Esse amor de Deus que não é só um Senhor longe, distante, mas ao contrário. É um Deus que tem por nós um amor de Pai, né? E ao longo de todo o dia, se você não acessou, você pode resgatar o vídeo e se conectar e ver lá tudo aquilo que foi trabalhado. E hoje, talvez você já esteja entendendo um pouco o que será, o que nós viveremos, né, a partir desse segundo dia de retiro de carnaval, começando com essa oração da manhã, na presença de Jesus. Então, o segundo dia do nosso retiro de carnaval é dedicado ao Filho, né? O pessoal aqui está na ponta da língua, dedicado ao Filho. Então, todo esse retiro a gente está fazendo um caminho, como até o Leonardo falava ontem, a Trindade. Ontem ao Pai e hoje ao Filho. E aí, convido você a pegar a sua palavra, porque existe um direcionamento para nós nesta manhã. Porque o tema desta pregação, caiu minha caneta, estou aqui que nem uma papelaria, com caderno, caneta. O tema desta pregação é: quem crer e for batizado em nome de Jesus será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, né? Então, a gente vai lá em Marcos, Evangelho de São Marcos, é o último capítulo. Evangelho de São Marcos, 16, a partir do versículo 15. Se você está sem sua palavra, anota, depois você resgata. Me ajeitando aqui, meio confusa. Vamos lá? A palavra do Senhor vai dizer assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Palavra da salvação. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Porque até a palavra a gente já começa esse dia, né? De salvação, né? São palavras para nós de vida e de salvação. O contexto aqui desse evangelho que nós acabamos de ler, o Senhor ele já tinha se manifestado, ele já tinha realizado a sua evangelização, o seu anúncio, a sua missão, já tinha sofrido a sua paixão,
já tinha ressuscitado, e esse até o enunciado aqui da Bíblia, Ave Maria, é aparição aos discípulos e a missão que receberam. Então, é o finalzinho ali da vida pública, e aí depois o evangelho vai seguindo, né? A palavra vai seguindo, e Jesus volta ao Pai, né? Ele tem a sua ascensão. E aí, o que é interessante, a gente vai trabalhar 3 dimensões nesta palavra. Uma dimensão que tem nessa palavra é uma palavra de ordem. Ela já começa nesse versículo com: ide por todo mundo e pregai. Então, aqui a gente tem algo que é imperativo, ou seja, não é se você quiser, talvez, analisa, não, é ide e pregai. Então, por primeiro, é uma ordem que o Senhor dá, não a qualquer pessoa, não a um grupo, mas àqueles que ele tinha formado, que eram os seus discípulos. Ide e pregai. Uma outra dimensão nessa palavra também é uma promessa. Existe uma promessa contida que se atualiza hoje na minha e na sua vida. E que promessa é essa? Que é o tema da nossa pregação, da nossa partilha, que é: quem crer e for batizado será salvo. Então, a promessa aqui é, para mim e para você, uma promessa de salvação. É uma promessa de salvação. E aí talvez a gente possa pensar, né? E aqui a gente tem, graças a Deus, uma cruz. Alguns de nós portam também um sinal, uma cruz, seja da comunidade ou não. E a gente olha para esse sinal e pensa: mas a salvação já aconteceu, né? Essa promessa já aconteceu. Jesus foi lá, se deu, né? E eu já fui salvo. Mas essa promessa não aconteceu só há mais de 2000 anos atrás, mas ela precisa e deve se atualizar. E aí, mais para frente, a gente vai ver também. Então, a gente tem aqui uma palavra de ordem, nós temos uma promessa, e nós temos também uma terceira dimensão nessa palavra, que é os milagres, os sinais, porque a palavra ela seguiu e disse: estes milagres acompanharão os que creram. Então, expulsar os demônios no nome do Senhor, falar novas línguas, manusear serpentes. Talvez se fosse hoje, a gente falava: essa parte aqui, se fosse eu falar essa parte aqui, meio, né, vamos agir essa manifestação de uma outra forma. Mas quem sabe, né? Deus é o Senhor de tudo, né? Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Então, existe para nós uma manifestação de Deus na minha vida. Porque o Senhor, ele não disse: eu realizarei lá da onde eu irei. Não, o Senhor disse: vocês, né? Então, existe uma unção também dada ao Senhor para os seus discípulos, e na nossa fé católica a gente acredita que esse primado, ele continuou, né? Então, lá dos discípulos foi continuando até chegar nos dias de hoje. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho essas 3 dimensões: ordem, promessa e esses sinais, né? Esses milagres. Pois bem, né? Então, vamos começar aqui com a promessa, né? Quem crer e for batizado. Então, existe uma condição do que a promessa se cumprir, né? Qual é essa condição? De ser batizado, para alcançar essa salvação. E aí nós sabemos, né? E talvez isso seja algo do nosso conhecimento, né? Que como batizados, nós assumimos algo que só é próprio de quem é homem, né? Da condição enquanto pessoa humana, que é ser filho. Então, ontem, se a gente trabalhou essa dimensão de um Deus que é pai, consequentemente, se é pai, existe um filho. Mas até o Leonardo colocava ontem que, às vezes, isso não é tão lógico. Na nossa razão, às vezes é. Mas na nossa experiência cotidiana, muitas vezes não. Então, se existe em nós, pela força e unção do sacramento do batismo, essa filiação, eu preciso, então, viver como filho que eu sou, como filha que eu sou. E essa dimensão, ela me dá também, como que eu vou dizer? Me perdi, mas vou me achar. Existe uma unção dada por esse sacramento que me faz ser filha. E essa dimensão, ela foi anunciada, foi anunciada na pessoa de Jesus, né? Porque lá no Antigo Testamento, o Senhor, ele já era anunciado. Porque Jesus, ele é a grande promessa de Deus. Ele é o enviado, ele é o escolhido.
né? E o próprio nome do Senhor traz essa dimensão, essa identidade que é Deus salva, né? Essa força do nome de Jesus, né, traz essa dimensão de salvação. E nós sabemos que o batismo nos tira dessa condição de pecado, de criatura, e nos faz filho. A própria palavra vai dizer em Gálatas 4, versículo 4 e 5. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. Então, se estávamos lá no pecado, né, se estávamos numa condição ali de criatura, a partir de Jesus, né, ele vai anunciar, e aí se a gente vai se recordar, o início da missão de Jesus também se inicia com o batismo de João. Jesus precisava ser batizado? Não, não havia nele a marca do pecado original, mas ele faz já como um exemplo, né? Então, a abertura da vida pública inicia para ver a força que é ser um batizado, ser um filho de Deus, né? Então, voltando, né? Jesus, ele é essa promessa de salvação, né? Ele é o rosto do Pai, né? A própria palavra vai dizer, quem me viu, viu o Pai. E nós trazemos também essa imagem e semelhança. Somos filhos no Filho, somos filhos em Jesus e não em outra pessoa, né? E aí, com com a presença e a missão de Jesus de salvação, porque nós sabemos que ele morreu uma vez por todas, né? Um único e grande sacrifício que é atualizado a cada Santa Missa, né? Então, ele nos garantiu a salvação e não tão automaticamente, mas ele abre para nós o céu, né? Ele faz-nos de nós, então, herdeiros. Me corrigir aqui, porque não é tão automático, embora ele tenha realizado essa grande maravilha de nos permitir ser, então, filhos e ter o céu como herança, não é automático. Por quê? Porque depende de nós, né? É como a terra prometida. Eu sempre, quando leio, né, a passagem da terra prometida, então, lá no povo de Israel havia uma promessa, eles ficaram lá anos e anos peregrinando, aí chega na terra, como é que chega, a terra está tomada. E eu falo, meu Deus, mas se tem uma promessa, chegam lá e a terra está invadida. Como é assim? Né? A princípio, bate até no meu olhar humano, eu falo assim, caramba, chego lá, peregrinei e estou lá. A nossa vida é assim também, né? Existe uma eleição, mas de ter morrido e eu não fazer nada, eu ficar alheia, né? A parte dessa graça do Senhor. Se eu não viver da forma como eu preciso viver enquanto filho, não será em vão, mas eu não conquistarei aquilo que é a minha promessa. Não é em vão, porque o Senhor, ele é o Senhor, né? A sua morte, ela tem um sentido e transforma e nos dá um novo sentido. Mas eu preciso viver como um batizado que eu sou, né? Resgatar essa filiação. E aí, o batismo também, ele nos dá uma dimensão de fé, né? Por quê? Nós sabemos que o batismo, ele enquanto até doutrina da igreja, é aquele sacramento que me faz adentrar uma dimensão de fé, e mais para tardinha a gente vai trabalhar essa dimensão comunitária, né? Essa ser parte do corpo místico de Cristo, mas o batismo, ele me faz ter uma dimensão também de fé. E que a própria palavra que nós estamos meditando fala, quem crer e for batizado. A fé, ela é anterior, ela antecede o batismo. Até quando a gente vai lá batizar uma criança, né, o próprio sacerdote ou o diácono vai perguntar, o que vocês esperam da igreja? A fé, né, que é uma condição para alcançar ali o batismo, né? E aí talvez alguns vão falar assim, mas a igreja católica batiza criança. Por quê? Porque é na fé dos pais. Né? E graças a Deus que é assim, porque a gente não perde tempo, né? Imagina, anos e anos, uma vida adulta para assumir a fé. Não, é na fé dos pais, então é uma fé que é passada de geração em geração. E aí, essa dimensão de fé que precisa ser uma adesão, né? Ela é anterior. Por quê? Se a gente for lá, por exemplo, numa passagem que é muito cara para nós, comunidade católica Dom de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 8,
vai dizendo assim, no versículo 36 e 38. Continuando o caminho, encontraram água. Então, para quem não conhece, talvez, né, não tem conhecimento ainda dessa passagem, é uma passagem do Filipe e eunuco, né? Um Filipe que foi enviado profeticamente ao encontro de um homem que lia a palavra, mas não conhecia essa palavra. E aí ele passou a explicar para aquela pessoa, para aquele eunuco, a palavra, né? E aí, ao longo daquele encontro, aí a palavra vai dizendo assim no versículo 36. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: se crês de todo o coração, podes sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então, aqui a gente viu, numa outra passagem, algo que não, claro, a própria palavra não se contradiz, né? É algo que a gente vai tendo essa dimensão de que eu, primeiro, preciso acreditar, eu preciso ter fé, eu preciso desejar para que a graça do Senhor venha, né? E aí o eunuco aqui foi batizado, né? Então, a partir desse batismo, né, dessa fé que eu abracei, que eu acredito, eu fui ali ungido. Existe um selo do Senhor sobre nós, que o catecismo vai dizer que é indelével, que ele não pode ser tirado, né? E na adoração, se trabalhava um pouco essa questão de estar longe, né? De estar fora de Deus. E aí a moção desse retiro é: nele faremos morada. Mas muitos de nós aqui, em algum momento, não estavam em Deus. Talvez você que esteja nos assistindo, em algum estivesse ali, né, da comunidade, seja na sua paróquia, ou seja mesmo, até mesmo acreditando em Deus como Senhor e se reconhecer como filho, né? Mas, me perdi de novo, gente, estou meio perdida no que eu estava dizendo. Jesus, me perdi. Resgatei, né? Então, talvez, né, que a gente está trabalhando a moção desse retiro, que é nele fazermos morada, né? Então, eu que fui batizado, fui ungido, eu preciso encontrar em Deus essa força, né, de estar, de fato, na morada de Deus, né, estar unido ao Senhor para manifestar a sua graça. Não é algo que, ok, eu acreditei, eu fui batizado, eu sou filho, e algo que acaba em mim, encerra em mim. Não. Existe essa unção, né? Eu estar em Deus, fazer de Deus a nossa morada para ter uma saída. Porque a outra palavra de ordem, né, que a gente trabalhava antes, era o quê? Ide e pregai, ide e anunciai. Então, essa graça, por primeiro de salvação na minha vida, ela não pode ser esgotada em mim. Ela precisa ir para fora, né? Ela precisa, e já né? Ela precisa sair, né? Ela precisa ser, de fato, esse anúncio, né? Mas, antes de nós anunciarmos, antes, que até o próprio Leonardo falava hoje, de ser um pouco Maria, né? Porque às vezes a gente está ali anunciando. Então tá bom, Alessandra, você está falando de anunciar, eu anuncio, eu prego a palavra, eu estou no CEF todo sábado aqui, toda quarta-feira eu estou lá, enfim, eu anuncio. Talvez você seja membro de pastoral, ok, mas como você faz, né? Será que antes de fazer, você está sendo? Será que antes de desempenhar uma função, algo, né, de anunciar a palavra, você está, de fato, bebendo da fonte, tendo esse reconhecimento? Então, para isso, né, para ser antes de fazer, eu preciso, né, como nós já vínhamos falando, ser filho, me reconhecer como filho. E reconhecer que, por primeiro, eu preciso ser salva. E aí eu falava antes, olha, a gente reconhece que o Senhor é o Senhor da nossa vida, que Jesus é o Salvador, né? Essa força no próprio nome eu reconheço, mas e a salvação de hoje? Eu falava de uma atualização, né? E qual é a salvação que hoje o Senhor precisa fazer? E até eu meditava, até o fato de estar aqui, né? Para mim também é uma via de salvação. Por quê? Primeiro, eu preciso me comprometer com a palavra que eu vou dizer.
né? Então, é para mim uma fonte de salvação. Segundo, eu preciso também fazer um processo o tempo inteiro, né? Não é porque eu sou consagrada, né, da comunidade, que eu já estou toda ordenada e pronta para o céu, né, que eu não também tenho que fazer a experiência com o Senhor. Então, estar aqui hoje também é para mim uma via de salvação, né? Peguei a tampinha aqui, nem bebi água. É uma via de salvação, porque eu preciso acreditar que, como filha, existe uma unção, e se Deus me chamou para estar aqui, eu preciso desempenhar. Se vai ser bom, se não vai, se vai ser essa, não sei. Mas eu preciso acreditar e confiar no Senhor que me mandou ir, que me mandou anunciar. E aí você vai pensando aí, né? Qual é hoje a via de salvação que o Senhor deseja para você, né? Porque nós precisamos ter essa dimensão de salvação enquanto santidade, né? E é algo muito característico de retiro de carnaval, nós pregarmos o quê? A conversão. E o próprio tempo litúrgico que viveremos, o período quaresmal, que me faz ter um olhar o quê? De penitência, de conversão. E aí eu preciso fazer em mim uma avaliação. Talvez você esteja pensando, eu não estou no mundão, eu não estou fazendo grandes pecados. Legal, glória a Deus. Mas e no dia a dia? E as pequenas situações, né? Até essa semana eu estava conversando no WhatsApp com uma irmã de comunidade, e aí eu escrevi uma coisa e apaguei. E aí eu falei assim, não vou me deixar levar pela maledicência da língua. Apaguei. E aí ela riu, né? Pequena coisa. Né? Então, talvez, né, qual é a sua via de santidade? Essa manifestação de Deus que precisa refletir nos seus atos, refletir nas suas escolhas, seja no seu trabalho. Né? Às vezes a gente vai dando um jeitinho, eu chego atrasado, não bato o ponto, depois eu justifico que esqueci. Porque se eu bater o ponto, eu vou lá demonstrar que cheguei atrasado. Talvez é uma conversa que eu estou ali e rio do outro, faço uma fofoca aqui, coisa pequena. Estou numa grande perdição. Para você, esse pequeno pode ser algo muito grande. Né? Então, essas pequenas coisas que talvez você não esteja desempenhando bem, que nesse dia o Senhor chama para você refletir qual é a salvação que precisa acontecer. Né? Por que essa dimensão de santidade de vida de conversão? Porque se Jesus não voltar enquanto nós estivermos vivos, nós vamos. Né? Então, o encontro não tem como fugir. Ou ele vem, ou a gente vai. E como vai ser a qualidade desse encontro? Porque, como eu disse, a salvação está aberta. Né? O Senhor lá, ferido o peito, abriu, né? Está aí o caminho. Mas será que eu estarei pronta para abraçar essa morada eterna? Será que eu estarei pronta? Né? Então, nós precisamos refletir sobre isso. Porque, às vezes, a gente pode ir vivendo uma vida meio que no marasmo, né? A gente vai ali se acostumando com o Senhor, a gente se acostuma com a adoração, a gente se acostuma com a missa dominical, claro, né? Temos muitas dificuldades, tribulações e tudo mais, mas às vezes a gente vai perdendo esse sentido, vai perdendo algo que precisa ser algo muito grandioso, que é a santidade. Né? A gente vai perdendo. Né? E aí a gente canta, te seguirei, Senhor. Tá, mas quando chega a tribulação, aí o segmento, né? A expectativa, eu te seguirei. Aí Jesus morre, aí falam, Pedro, e aí, você não era naquele grupo? Não, Senhor. Então, às vezes, a gente está lá na euforia, mas no dia a dia, quando a nossa fé, que a gente aderiu pelo batismo, a gente não dá testemunho. Seja nas pequenas e nas grandes coisas. Então, nós precisamos exercer, né, esse batismo. Viver como quem de fato se acredita e se reconhece como filho. E, por ser batizado, nós assumimos também uma condição de cristão. A palavra vai dizer lá em Gálatas também, Gálatas 3, versículo 27. Se tiver um caderno, vai anotando. Gálatas 3, versículo 27. Todos que foram batizados em Cristo, vos reveste de Cristo. Então, a palavra é clara. Foi batizado, se revestiu de Cristo, consequentemente se tornou um cristão. E qual foi o exemplo de Cristo?
que tomou o cálice até a última gota. A salvação foi algo que custou para Jesus. Não foi algo tranquilo, eu vou fazer um milagre mesmo, vou salvar a humanidade. Poderia? Poderia. Mas ele quis passar pela pior experiência de morte, que foi a cruz. Então, existe também na dimensão enquanto filho, não é só graças, mas existe também compromisso e responsabilidade. De assumir também a força dessa identidade de ser cristão. Né? E aí essa dimensão do cálice é algo que eu estava pensando, né, nas últimas semanas, que às vezes para nós a gente pega só uma parte, só o fragmento, só algo que para nós é interessante. Né? A gente pega essa passagem do cálice, se você não conhece, né, Jesus está ali na sua agonia, né, e ele faz uma oração, porque Jesus ele tinha intimidade com o Pai. Ele mesmo sendo Deus, ali na condição enquanto homem verdadeiro que ele era, ele sempre se retirava para estar com o Senhor. Sempre buscava estar ali na intimidade. E aí Jesus falava, né? Pai, afasta-te de mim esse cálice. Então, para nós, a gente se agarra nessa palavra e fala, afasta-te de mim esse cálice. O sofrimento bate na porta. Senhor, me cura. Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá, sei lá, qual é a sua necessidade. Não sei. Não devemos clamar? Claro que devemos. Precisamos, porque o Senhor é a nossa salvação. Porém, a gente precisa entender que muitas das vezes a salvação tem a via do sacrifício, a via das dificuldades. Só que aí nessa parte, seja feita a sua vontade, vai para a vida do outro. Não é para mim. Para mim é o cálice, para o outro é a vontade, porque a vontade de Deus, aí o outro está na dificuldade, fala, meu irmão, a vontade de Deus, confia, tá, mas e você? Quando acontece com você a sua via de salvação, o seu sacrifício ali que vem na doença, que vem na agonia, porque a gente sempre se pergunta, né? Mas por que comigo? Tá, mas por que com você não? Por que com você não? A tragédia é só para Petrópolis, a guerra é só para a Ucrânia, a gente está aqui tudo muito bem e tal. E se explodir aí uma terceira guerra mundial? Aí a gente vai tomar conhecimento, aí a gente vai começar a rezar. Né? Quando o outro está ali numa dificuldade, aí ok, eu vou rezar. Né? O outro eu rezo, né? Mas às vezes a gente não quer abraçar também o todo. Existe um todo, né? da missão de ser batizado, de exercer a profecia do batismo. Então, é algo que nós precisamos perceber. Qual é a salvação do tempo de hoje? Por quê? Porque é muito fácil para nós viver ali, né, nas glórias, nos sinais, que também é uma outra dimensão da palavra. Vai impor a mão, vai sair curado, vai tocar na serpente e não vai fazer mal, vai beber o veneno, não vai morrer. Glória a Deus. Mas será que eu quero pagar o preço quando houver ali a via do sacrifício? Né? E aí eu pensava muito também, nós enquanto comunidade, o nosso carisma nos impele a isso. Ser no dom de si, dom de Deus para a salvação das almas. E no dom de si, muitas das vezes, vai ser esse pedir. Né? Esse pedir de Deus de algo que talvez você não queira fazer. De uma renúncia, de mortificar-se pela igreja, de mortificar-se pelo irmão, de morrer para si nas suas vontades. Talvez hoje você não quisesse estar aqui, mas você está. Talvez você receba uma missão que você não gostaria, mas é a sua via de santidade. É o seu sair de si, é você dar o seu dom. Mas, muitas das vezes, se a gente trabalha essa dimensão de santidade, é fácil. Não, porque o fácil é se perder. Existem muitas facilidades para nós nos perdermos, seja ali nas pequenas coisas, como eu falava, uma brincadeirinha, uma conversa onde não posso ouvir, é um áudio que eu apago. Já até fiz isso, né? Às vezes, eu vou apagar esse áudio aqui, né? Porque isso aqui, caiu. Porque isso aqui não convém. Não, mas que o meu ato seja verdadeiro na luz. A mesma coisa que eu seja aqui na minha comunidade, eu preciso ser lá fora, eu preciso... Por quê? Porque o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Na semana passada, a gente já trabalhava na formação com a turma do pré-noviciado, né? Essa teofania, né? Essa manifestação. Então, talvez as pessoas olhem para mim, qual é a face de Cristo que eu vou revelar? Né? Será que lá no meu trabalho as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, a Alessandra é cristã. Não só porque carrega um sinal, mas porque os seus atos são condizentes com aquilo que abraça, com a fé que abraçou. Né? Porque a porta ela continua estreita,
Mas não é fácil passar por ela, fácil é se perder. A salvação, ela custa, ela é árdua, ela é mais difícil. E por isso, muitas das vezes, no primeiro momento, a gente tem essa dimensão de repulsa, obviamente, porque a humanidade não nasceu para sofrer, né? Nós instintivamente, acho que está certo, buscamos nos salvar. Né? Então, se eu estou aqui numa situação de risco, eu vou sair correndo e vou me refugiar, vou encontrar um abrigo. Então, se está chovendo muito, o que eu vou fazer? Eu vou ficar na rua? Não, eu vou tentar encontrar um abrigo. Só que, muitas das vezes, esse abrigo que eu vou encontrar não é em Deus. Não é faremos nele a nossa morada. Eu vou buscar até eu ser o meu próprio refúgio, por isso eu me frustro. Às vezes, eu vou buscar ser refúgio no meu irmão. Eu vou buscar refúgio nas coisas que passam. E aí, por isso, muitas das vezes, muitas pessoas frustradas, com tantas situações, vão buscar nas drogas, vão buscar no álcool, porque não tem a estrutura necessária para lidar com essas dificuldades. E hoje em dia, cada vez mais, ontem até falava isso, né? Assim, é como se as pessoas hoje em dia não tivessem estrutura alguma, porque a gente está acostumado com as facilidades de tudo. E aí, no menor problema, eu vou embora. Então, na menor dificuldade, eu largo a minha vocação e eu vou embora. Na menor dificuldade lá na sua paróquia, o seu coordenador te chamou a atenção, não quero mais, toma aqui meu cargo, vou embora. Então, eu preciso entender, peraí, se eu sou discípulo de Cristo, eu preciso seguir o seu caminho. Voltando lá naquela dimensão, né, que nós estamos percebendo aqui na palavra, o ide e pregai, porque eu falava, né? Antes de fazer, antes de ir, antes de anunciar, eu preciso ser. Eu preciso dar testemunho. Então, uma vez que eu estou ali, né, estou em Deus, estou buscando tudo, eu preciso, então, assumir e ir, né? Porque, de fato, é algo imperativo, né, do Senhor. E aí tem uma passagem, né, que é muito bonita, que a gente vai partilhar um pouquinho daqui a pouco, né? Esse ir é um assumir o batismo que eu tenho. Porque até para que nós estivéssemos aqui, alguém precisou nos pregar a palavra. Talvez você tenha se convertido no nosso acampamento juvenil, no nosso acampamento sênior, num curso da Escola Santa Teresa, ou talvez em um outro momento, né? Mas alguém precisou ir lá, se doar, pregar. Alguém precisou fazer a experiência. E aí, muitas das vezes, eu me fecho e não quero anunciar. Né? Mas aí de perceber também como se dá esse anúncio no dia de hoje. Será que a gente vai ali como antigamente, bota a Bíblia, divide de 2 em 2 e vai batendo na porta? Claro que precisamos continuar a fazer isso. Mas o anúncio, talvez, no dia de hoje, vai acontecer por outras vias. Mas eu preciso estar aberta e disponível para isso. Né? Por que eu preciso estar disponível? E aí a gente vai pegar a palavra de Romanos 10, 14 e 15. Romanos 10, 14 e 15, que vai dizendo assim: porém, como invocarão aquele que não tem fé? Então, São Paulo, Romanos 10, 14 e 15. Quem está aqui está manuseando a palavra, então vou esperar um pouquinho. Talvez faça isso também, pega na sua palavra. Porque às vezes a gente também está em casa, né? E é mais fácil para nós sentar e tudo mais. Mas esse fazer um exercício também de se movimentar, né? Talvez a gente comece nas pequenas coisas, mas a gente vai estar mais disposto quando Deus nos pedir coisas maiores. Romanos 10, 14, 15. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? Então, se eu não tenho fé, como eu vou pedir socorro? Como eu vou invocar alguém em quem eu não acredito? E aí a palavra diz: e como crerão naquele de quem não ouviram? Então, eu preciso saber, né, ouvir primeiro para acreditar. E aí a palavra vai dizer: e como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Então, é algo que precisa cair no nosso coração, de fato, como a própria palavra diz, esse mandato missionário. Não pode morrer em nós. Eu preciso ser também esse anunciador.
Porque se, por exemplo, a gente faz uma experiência de, sei lá, coisas simples. Eu vou ali, sei lá, numa cafeteria e falo, nossa, caramba, fui lá, vai lá, é muito legal, lá tem um café maravilhoso e tal. Né? Ou então, sei lá, uma liquidação de uma roupa, eu falo para minha amiga, vai lá, tá barato. Das pequenas coisas a gente vai fazendo os anúncios, né? Mas na hora de anunciar o Senhor com quem eu fiz uma experiência de salvação, muitas das vezes eu fico mais retraído, tenho maior dificuldade. E eu não anuncio, né? E às vezes eu me calo, me omito, naquele respeito, falo assim, não, mas fé não se discute, religião, claro. Precisamos ter o respeito, nós precisamos disso, né? Nós temos uma fé, nós temos um Senhor a quem nós cremos, precisamos respeitar sim, mas também não podemos nos omitir, porque como vão acreditar se não tem como invocarão aquele que não tem fé? Como crerão naquele que não ouviram? Né? E como vão pregar se não há quem envie, quem anuncie? Então nós precisamos nos apropriar de quem nós somos. Nos apropriar de que, se o Senhor me constituiu filha e me ungiu, porque eu não sou mãe, né? Mas acredito eu, pela experiência que eu observo, que aos filhos eu dou tudo, né? Muitas mães e pais falam, eu não esqueci de mim, eu compro para o meu filho, não é assim? Nossa irmã aqui está confirmando. Para o filho, o pai ele não move esforços. Então, se nós que somos filhos, será que Deus vai poupar os esforços conosco? E aí precisa de nós termos uma fé sólida. Porque senão a gente também tem uma fé em que, então beleza, então eu tenho um pai, eu sou um filho e Deus vai dar tudo. Também não é assim. Porque o pai sabe educar e formar bem os seus filhos. E muitas das vezes nós vamos precisar ser formados nas carências, nas privações, nas dificuldades. Para quê? Para ir trabalhando a nossa estrutura e para ir trabalhando também a nossa fé. Né? Porque senão a gente fica numa fé muito mimada, né? Onde, olha, eu rezo e Deus, né, vai agir, então eu me consagrei, então Deus vai me ouvir agora e Deus vai fazer tudo na minha vida. Às vezes não. Às vezes você vai se aproximar ali, né, da cruz, do caminho, e as dores vão apertando. Eu lembro, eu acho que foi um noviciado, né? Eu mal entrei no noviciado, eu fiquei desempregada. Era um emprego assim que eu tinha, nem era para falar sobre isso, mas era um emprego que foi um emprego super difícil, uma seleção grande, passei várias etapas e era tipo assim, o emprego da vida. Ninguém aqui, todo mundo entra e se aposenta. Tipo assim, vários benefícios, salário ótimo, maravilha. Aí mal entrei no noviciado, passou um tempo, fiquei desempregada. Aí fiquei como? Até hoje eu fico meio assim quando eu toco nisso, é um processo ainda de cura. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai se aproximando da vontade de Deus, e muitas das vezes Deus, não por uma coisa assim controladora, não é um teste simplesmente, mas Ele precisa nos fortalecer. E às vezes a gente vai se aproximando do Senhor e as dificuldades vão crescendo. Mas foi diferente com Jesus? Não foi. Abandonado até pelos seus amigos, seus discípulos. Traído por Judas. Até o Pedro que falou, Senhor, não a vós, que seja afastado essa quando Jesus começou a falar lá da morte, não, contigo não. Até ele, que era capaz de dar a vida, também caiu em contradição, também traiu. Né? Então não é fácil. Mas eu preciso, pelo menos, me esforçar, estar no caminho. Estar aqui hoje, por exemplo, é esse exercício. De beber da fonte, de estar aqui com a minha comunidade, ou de reservar um dia, porque a gente está um ano todo ali trabalhando, não sei o quê, eu estou em casa, eu nunca tenho tempo. Talvez você trabalhe muito, porque realmente está tudo muito difícil, a gente precisa trabalhar. Talvez você não tenha muito tempo, aí o único dia que tem, alguém te convida para ir num retiro, você fala, não, vou descansar. Não quero. E aí a gente não vai sendo alimentado, a gente não vai sendo reabastecido dessa graça para que eu possa ser fortalecido. E quando a dificuldade fala, não, peraí, eu sou filha de Deus, estou aqui na dificuldade, estou passando aqui, mas o nome de Jesus vai me dar a salvação. Ou vai me dar a compreensão para aquilo que eu estou esperando. Né? Talvez não se realize, mas o Senhor vai curar o seu coração, o Senhor vai te dar um entendimento. Você será via de salvação para outro com o seu testemunho. Então,
Entendam que aqui a gente, né, quem crer e for batizado será salvo. Então, nós temos ali no crer a fé, nós temos no batismo esse Espírito, então, que é derramado sobre nós, que nos marca de forma definitiva e nos unge para continuar realizando os sinais que a própria palavra vai dizendo ali, dos milagres, dos sinais, e hoje continua da mesma forma. Né? Às vezes o Senhor coloca no seu coração uma palavra para falar com o seu irmão, e você fala, ai, será que é comigo? Será que não é? Será que é para o irmão? Ora, se você faz morada no Senhor e tem nele intimidade, você vai ter um discernimento. É claro que ao longo do dia também a gente vai ali desenvolvendo os dons, ele é dado, mas eu preciso também desenvolver, e às vezes a gente está meio no início ali da caminhada, a gente precisa ir aprendendo. Mas eu preciso também me permitir ser conduzida. Então, esse Espírito, ele vai me ungir e me fortalecer no ir, né? E na salvação. Então, eu que fui salva, eu que fiz uma experiência de salvação, preciso ser também um canal para a salvação dos meus irmãos. Mas eu preciso também, né, preciso ter uma vida sacramental. Preciso ter a vida de oração, e às vezes a gente tem muita dificuldade, e eu estou me comprometendo por primeiro. Né? E aí, por isso que Deus me salva, porque eu vou me lembrar, caramba, eu anunciei lá, então pelo menos eu preciso também, não por isso, né, mas vocês estão entendendo, eu preciso por primeiro também fazer essa experiência. Só que às vezes me é oferecido, mas eu recuso. Então, a sua comunidade, por exemplo, te oferece várias oportunidades, e você está nem aí, você está vivendo como? E aí isso é muito sério, porque nós somos filhos, mas muitas das vezes nós vivemos como órfãos. Nós somos filhos, mas muitas vezes nós rejeitamos. Quando o pai pede alguma coisa, e aí todos nós já fizemos experiência, quando, né, mãe e pai saem de casa, ó, faz tal coisa, você vai fazer? Não. Você vai dar um jeitinho, vai dar uma camuflada, às vezes você não quer fazer. Aí quando ele aperta, você vai lá, dá uma, né, sei lá, vai arrumar a casa. Aí está quase na hora da mãe chegar, peraí, vou dar um jeitinho aqui. Mas precisa dessa força de medo, né? De medo do castigo, ou medo do inferno. Peraí, será que precisa? Será que eu preciso pensar em fazer morada no Senhor com medo simplesmente de ir para o inferno, ou ir no sentido nessa condição, né, de estar longe da presença do Senhor, porque essa é a condição, né, de estar fora, né, esse vazio em que Deus ele não vai adentrar, né, e não vai porque você foi livre para fazer as suas escolhas. Você foi livre para fazer as suas escolhas. Né? Então, por que eu faço esse caminho? Por que trilhar esse caminho? Por que falar sobre isso? Né? Por que falar sobre reavivar a fé? Por que falar sobre a salvação que precisa ser atualizada na minha vida? Por que falar de um anúncio? Porque, como eu disse antes, o mundo tem necessidade da manifestação da glória de Deus, da manifestação dos seus filhos. E às vezes nos é custoso, né? Até refletia esses dias em uma tia minha que ela sempre manda mensagem para me dar um problema. Aí eu falo assim, caraca, não pergunta assim, oi, e aí, como é que tá? Vem um problema, aí não sei o quê, ó, ajuda aqui, não sei o quê, e tem um problema. Aí semana passada uma amiga me ligou para partilhar, só que daqui a pouco ela estava falando da dificuldade dela no matrimônio. E aí, durante muito tempo, eu fiquei assim, caraca, será que é só dar? Claro, né, existe ali, né, em todos os vínculos, seja de amizade, enfim, existe ali a via da reciprocidade, mas durante muito tempo eu também fui querendo rejeitar algo que era a minha identidade. De dar uma palavra ali, né, de revelar a verdade, de rezar, porque se alguém está partilhando comigo, é porque encontrou em mim algo. E muitas das vezes eu falava, não quero. E essa semana eu lembrava disso e falava, que bom que ela partilhou comigo. Talvez alguma coisa seja detentora da salvação, entende? Mas nós, como filhas, seremos canais. Tá certo nessa? Seremos canal. Ou canais, enfim. Seremos. Mas, se esse canal encontra alguma obstrução, se tem algo ali que está
fechado, a graça de Deus, muitas das vezes, pode não se manifestar. Então, se eu estou fechado, o Senhor não vai... Não, Deus tem os seus caminhos. Deus, ele não depende de nós, não. Né? Mas ele, muitas das vezes, quer precisar de nós. E aí, se eu não estou unida ao Senhor, eu vou perdendo as oportunidades para que outras pessoas escutem falar da palavra de Deus, para que outras pessoas tenham uma experiência de salvação com o Senhor. Então, nós precisamos entender que eu trilho este caminho porque eu quero estar na morada de Deus. Eu quero e desejo, não por porque a palavra também diz, né? E eu nem queria muito ir por esse viés. Perdi a marcação, gente. Poxa. Peraí. Porque a palavra aqui diz, nessa Marcos 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí, às vezes, a gente vai aqui nessa palavra e fala assim, olha, então, peraí, eu sou batizada, sou cristã católica, sou batizado e serei salvo. Aí, às vezes, a gente se prende aqui, quem não crer será condenado. Aí a gente fala assim, opa, peraí, eu estou aqui, né? O outro que seja condenado. Né? Não nessa coisa imperiosa de, caramba, eu vou ser condenado, você está... Não, porque não é assim que o Senhor trabalha com os seus filhos. Nós precisamos buscar o Senhor pelo amor, pelo desejo simplesmente de estar na sua presença. E era isso que nós rezávamos com Jesus Eucarístico. Estava com saudade. Não sei você, mas quem já fez uma experiência, por exemplo, de não estar na presença de Deus, a gente sabe. E eu digo isso porque eu já experimentei, mesmo sendo de igreja muitos anos, houve um momento que eu falei, essa palavra aqui não é mais para mim. Não é mais para mim, não quero mais. E aí eu fui entrando num processo interior de... Vou contestar todas as coisas, porque o sofrimento bateu na minha porta e eu não tive estrutura para abraçá-lo. Porque eu queria o Senhor dos sinais. E aí entra aí nessa dimensão dos sinais, que foi outra dimensão da palavra. Às vezes a gente quer só os milagres, a gente quer as curas e precisamos, porque o Senhor quer dispensar as suas graças sobre os seus filhos. Não é para outra pessoa, é para nós. Os milagres são para nós, as graças derramadas, a unção é para nós. Mas nós não devemos buscar o Senhor como aquela multidão que ia para ver as multiplicações do pão, para ver a cura. Eu preciso buscar o Senhor e nele fazer morada, porque eu quero estar na presença dele. Então, hoje, o Senhor convida a fazermos essa experiência de nos apropriar da condição que somos. Porque o Senhor Jesus veio ao mundo para resgatar a nossa dignidade. E aí eu vou chamando o ministério, porque já levantaram uma plaquinha aqui de 10 minutos para a gente rezar. E nós vamos apresentar ao Senhor a nossa vida e o nosso coração e pedir que o Senhor hoje, então, se eu tenho dificuldade de me reconhecer enquanto filha de Deus, de reconhecer que eu posso sim anunciar, independente da minha limitação, independente da minha dificuldade, independente da minha fraqueza, porque existe uma unção sobre nós e nós precisamos nos apropriar disso. Né? E eu penso muito aqui, olhando alguns irmãos, né? Às vezes a gente muda de etapa e fala assim, ai meu Deus, e agora? Estou me aproximando. Aí quando vem uma missão, eu falo, ai, não quero não. Aí você quer ir passando de etapa, mas aí quando chega uma missão, você quer ser discípulo 1. Não que o discípulo 1 não possa pegar, pode, porque existe também uma unção sobre você. Mas aquele que está caminhando ali na maturidade, obviamente vai ser pedido mais. E aí eu até lembrava hoje, até também num carnaval, e aí Flavinha está aqui, vai se lembrar, que a gente estava num retiro de carnaval lá na região dos Lagos, e a gente foi um retiro assim meio confuso, assim, né? A gente não sabia muito bem, todo dia era uma surpresa, e aí chegou uma missão, uma atividade ali na hora, e aí falou, quem vai, né? O ID ia anunciar, quem vai? Aí, opa, vai o consagrado. Olhei para Flávia e falei, tem que ser você, porque você é consagrado aqui. E aí ela falava, não, peraí, não é só eu não, você também. Graças a Deus, naquele dia foi uma outra unção ali. Foi para outra pessoa. Mas às vezes eu também não faço a experiência de salvação porque eu não me coloco no caminho. Porque eu não me reconheço como filho de Deus. E se nós queremos ser salvos,
Nós precisamos nos entregar àquele que pode nos salvar, que é Jesus. E aí eu convido você então a se levantar, e nós vamos fazer esse movimento de se levantar não só como um movimento exterior, mas como alguém que também está decidido e como determinado a tomar sobre si essa apropriação de quem você é. Não só enquanto vocacionado, seja esse carisma, ou você que talvez seja vocacionado de uma outra comunidade ou outra dimensão vocacional que está nos assistindo, mas enquanto filho, porque tudo vai passar. Mas a nossa condição de filho de Deus não, ela é para sempre. Por isso, amado Senhor, nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus, que a tua graça, Senhor, seja atualizada em nossa vida, em nossa história. Porque o Senhor veio nos resgatar a nossa dignidade. Vinde, Senhor, sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, a tua graça, a tua unção, Senhor. Porque nós queremos levantar homens e mulheres novos, Senhor, que confiam, Senhor, em vós, que confiam na tua força, Senhor, que acreditam em ti, que acreditam no teu nome. Vinde, Senhor, sobre nós, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos aqui, sobre aqueles que estão em casa. Deus tomou sobre si. Deus tomou sobre si minha história. Me amou, veio a mim, fez-se homem. Tomou minhas fraquezas e hoje o Senhor quer tomar também as suas fraquezas. Tomou minhas fraquezas. O Senhor quer tomar as suas limitações, as suas dificuldades. Aquilo que traz dor hoje ao seu coração. Aquilo que hoje te paralisa, que te faz estar à parte. Como um bastardo, mas você não é, você é filho de Deus. Toda a humanidade Ele divinizou. Faz-nos, Senhor Jesus, olhar além, Senhor. Faz-nos olhar para Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor retire dos nossos olhos tudo aquilo que nos impede hoje de nos enxergarmos como filhos e filhas amados Teus, Senhor. Fez-me ver além e contemplar o que eu sou, só por amor. Deus se encarnou, grande mistério a nós. Unge, Senhor, as nossas frontes. Unge, Senhor, e restaurou por inteiro toda a minha imagem. Eu tomo posse e acredita nesta palavra de salvação. Da nova criação que acredita eu sou. Na salvação eu tomo que posse tu tens diante de Deus, que tu és um filho amado, que você é ungido, que você é escolhido. Eu tomo posse. Não importa a sua condição de pecado. Talvez você traga no seu coração vitória, que a salvação é para outros e não para você. Eu tomo posse. Porque sobre você é uma culpa de erros que foram feitos. Mas hoje o Senhor quer olhar para você na sua essência, da nova criação, não nas escolhas que você fez, mas em quem você é. Nós queremos tomar posse, Senhor Jesus. Da minha libertação, nós queremos ser salvos e libertos por Ti, Senhor, porque nós somos a Tua força, Senhor. Nós somos a força da Tua herança. Nós somos os Teus filhos amados, Senhor. Eu tomo posse, meu Deus. Vai apresentando, meu irmão, aquilo que o Senhor hoje precisa tocar. A ferida que você não revela para ninguém. Aquela situação de pecado que você não quer se libertar. Porque muitas vezes nós também não queremos ser salvos. Nós queremos permanecer na nossa mentira. E que na autoridade do nome de Jesus caia por terra toda a máscara. Tudo aquilo que nos desfigura, Senhor. Nós queremos clamar o Teu senhorio sobre nós, Senhor. Porque nós somos Teus filhos, Senhor. Nós não queremos ficar acorrentados, Senhor, pelo mal, pelo demônio que sonda a nossa vida, a nossa vocação.
nós queremos, Pai, em nome de Jesus, sermos libertos, restaurados, Senhor. Vai se lembrando daquilo que você precisa abandonar agora, na autoridade do nome de Jesus. E eu abro mão, Senhor, de tudo aquilo que me dificulta de estar na tua presença, Senhor. Toda preguiça, muitas das vezes, de me colocar na tua morada, Senhor Jesus. E você também vai se anunciando, não importa quem esteja do seu lado, não importa se você está em casa, para aí, haja como quem tem a única salvação. Esse é o momento único para mim e para você, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos se teremos outra oportunidade, e o Senhor nos convida a reconhecer hoje, a salvação é para você hoje. Da nova criação que eu sou, eu tomo posse, Senhor. Bendito seja o teu nome, da minha que nos salva, que nos cura, que nos eu liberta, tomo posse. Jesus. Eu, Alessandra, tomo posse, você diz seu nome. Toma posse da eleição do Senhor sobre a sua história, eu tomo posse, sobre a sua meu vida. Deus. Liberta, Senhor, os teus filhos. Faz-nos olhar além, eu tomo Jesus. posse da nova criação que eu sou. Eu tomo posse. O Senhor fala de cura da pornografia, da minha cura da masturbação. Eu tomo posse cura, Senhor, a nossa imagem ferida. O Senhor fala de cura na nossa eu tomo imagem. Posse, meu Deus. Eu tomo posse. Eu tomo posse